Amém. Tome a sua Bíblia. Digo a vocês que hoje um dia diferente, né? Eu estou com falta de ar, ansiedade, mas não por nada de enfermidade, nada disso. Calma. Quando vocês olham para mim que eu falo, estou passando mal, já vai internar. Não, calma. É porque a ansiedade da responsabilidade da palavra de Deus que hoje Deus colocou no meu coração. Então, a gente fica, Deus, como que eu vou transmitir aquilo que o Senhor colocou na minha mente? E eu estava ali ofegante, falei, meu Deus, isso nunca aconteceu, mas glória a Deus. Aí me lembrei de um professor da teologia que ele falou, o dia que não acontecer nada, não te der um desarranjo, não dá uma dor de cabeça, você não chegar atrasado, não vá, porque tudo isso vai contribuir para que a mensagem seja de Deus. Não suba no púlpito se você não estiver passando mal, porque você tem que entregar algo que não é seu. Então não suba. Aí agora eu me confortei, agora eu já estou mais tranquilo, sabendo que eu estou suando já, ó. Glória a Deus. Eu fico feliz com isso, porque a gente já tem 15 anos de ministério efetivo. Nosso ministério é maior, né? A gente tem 25 anos servindo ao Senhor. Mas efetivamente, como pastor, 15 anos. Então, assim, parece, não, eu tenho experiência. Nada a ver. Você tem mais que eu, tem uns 20 já, né? Não é a mesma coisa? Toda vez que a gente sobe, parece que é a primeira vez. Então, fico feliz com isso. Glória a Deus. O tema dessa mensagem, já que agora a gente está postando nas redes sociais, e ela tem um título: Faça a sua escolha. Fé ou medo? Faça a sua escolha. Fé ou medo? E nós vamos explanar o texto de Mateus, capítulo 8, na versão NVI, a partir do verso 23. É um texto super conhecido, é pregado em todas as denominações de igreja evangélica. É um texto que muitos hinos são cantados. Até pedi para os músicos aqui cantar que está no Cantor Cristão, harpa, que é Sossegai. Conhece? Conhece? Então vamos aí, faz aí um pouquinho. Vai se preparando aí. Pensei que eles não iam saber. Faz aí, põe aqui. Você vai cantar. Ó. Vai cantar, põe aí o negócio para ele. Eu achei que não dava para fazer, mas ele sabe. Glória a Deus. Enquanto ele se prepara lá, prepara aí tua Bíblia, já preparou? Mateus capítulo 8, verso 23, onde Jesus acalma a tempestade. Por isso que eu perguntei se você tem prova. Prova eu preguei na última vez, Tiago, lembra? Eu falei, ela vem de todas as formas, de cores, em tempo, fora de tempo. Ela vem. E a tempestade, ela tem 3 formas: natural, provocada e por Deus. Natural, uma catástrofe ambiental. Lógico que Deus está no comando, mas as pessoas que estão numa cidade não têm, mas vem a tempestade. Lá nos Estados Unidos eles têm constantemente furacões, não é? Mas quando eu erro e saio do caminho, Deus traz uma tempestade. Jonas, a história de Jonas, vai para lá, não, eu vou para cá. Ah, tá bom, então você vai ser engolido por um grande peixe, para ir para lá. Tempestade. Você acha que eu não passou uma prova? Né?
E as de Deus, né? As de Deus, que Ele quer te plumar no lugar certo, no caminho certo, para que você seja uma bênção, não só no seu meio, mas para todo um contexto de vida, na escola, no trabalho, na própria igreja. Deus envia um plumo para você. É a tempestade de Deus. E aqui nós vamos ver um tipo de tempestade. Beleza? Eu vou ler o texto. Aí depois você... Aí, ó. Marcos. Glória a Deus. Verso número 23 diz assim, ó. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Vamos ouvir o cântico. Glória a Deus. Som. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. As Das apenas eu mandar sossegar. A ira dos homens, o gênero do mal, as águas não podem navegar, que levam o Senhor entre o céu e mar. Pois todos ouvem o teu mandar, sossegar. convosco estou para vos salvar. Se sossegar. Mestre da minha tristeza, estou quase a sofrer. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem pra mim. De ondas do mar me cobrem, Que me fará sair. Vem logo. Esse sentir, ó meu mestre, vem logo me acudir. As ondas atendem ao meu andar, Sossegar. seja o mar, A ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que levam o Senhor entre o céu e mar. Mas todos ouvem ao meu mandar sossegar. convosco estou para vos salvar. Sossegar.
Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, eu, o pastor, a pastora, Vagnão, Lília, deixa eu ver mais aqui. Todos nós cantamos isso aí. Tem gente nova aqui que nem ouviu falar disso. Mas lá no pastor soltava essas pérolas aí. São pregações isso. Está tudo a ver com o texto. Quem tem controle sobre todas as coisas? Jesus de Nazaré. Quando você abre Hebreus capítulo 1, verso 3, diz que ele tem o poder sobre o universo. Ele não está falando de Jesus ali. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Então nós temos um texto aqui, e eu quero... Vou usar uma didática que eu aprendi e todo pregador deveria aplicar, que é a técnica da hermenêutica. A técnica da hermenêutica nada mais é do que você expor o texto de uma forma com seus contextos. Você quer ver? Quando Mateus, Marcos e Lucas pintam um quadro aqui dessa travessia, existe um contexto que ressalta essa passagem. Então, o contorno de um quadro... Traz aqui o quadro. Rapidinho esse quadro aí. Traz. O Gu está preparado, tá na visão. O Gu está na visão. Segura aí, Gu. Segura aí. Você está vendo essa pintura? Bonita. Se eu tirar essa pintura, fica só uma pintura. Mas olha só que interessante isso. Esse contorno aqui, ó, isso aqui, ó, faz com que a pintura fique ressaltada. Pode perceber. Por que existe a moldura? Para ressaltar a pintura. Isso é o contexto das pérolas da Bíblia. Você não pode deixar de fora, por exemplo, o que aconteceu aqui e o acontecimento daqui. Existe um propósito aqui e aqui. Obrigado. Quando você recebe uma joia de uma pessoa, joia, quem já recebeu um anel? As mulheres já receberam. Ela vem dentro de uma caixinha. Você nunca percebeu isso. Mas a joia, para ser ressaltada, pode ser ouro, brilhante. Ela tem um pano de fundo, preto geralmente, ou vermelho, que faz a joia fazer o quê? Ressaltar. Fica só a pérola. Quando nós apagamos as luzes aqui, colocamos esse foco aqui, ó, só aparece esse foco. Está entendendo ou não? Então, esta passagem, ela é inserida como um quadro pintado por Deus, mas em seus contextos. Existem duas pessoas antes desse acontecimento, nesse texto, e duas depois. Duas que querem seguir a Jesus, mas do jeito que eles querem seguir a Jesus. Um é o escriba, que ele fala, aonde ires, eu irei. Mas ele quer do jeito dele. Aí o mestre diz o quê? Olha, o filho do homem não tem aonde colocar a cabeça para dormir. Está disposto a pagar esse preço? É isso que Jesus está falando para aquele escriba. Aí vem um outro que chama Jesus de mestre e diz, eu quero te seguir. Está no verso de número 21. 21 não. 21. Permita-me primeiro, olha só. Jesus está indo. Permita-me primeiro que resolva os meus problemas para depois seguir. Qual era o problema dele? O pai talvez estava doente, à beira da morte, ou já tinha morrido, e ele estava interessado talvez. Vou deixar o contexto. Eu, como primogênito, vou pegar a herança,
Vou lá pegar os bens, deixo de reserva, se não der certo com Jesus, eu volto, tenho minha reserva. Não podemos falar sobre isso? Primeiro os meus problemas, depois eu te sigo. Deixa eu resolver meus problemas primeiro. Depois eu te sigo, Jesus. Não é o momento, não é a hora. Eu vou lá. Aí o que Jesus responde? Deixe os mortos, aqueles que ainda não têm vida em Cristo, enterrar os mortos. Aí ele começa, vamos passar para o outro lado. Só que do outro lado, existe um povo chamado da terra de Gadara. Do outro lado do lago, do mar, existe um povo pagão, de costumes gregos, que não condiz com a cultura judaica, e Jesus vai lá quebrar um paradigma, e já é recebido por 2 homens endemoniados, os 2 endemoniados de Gadara, que nesse texto fala 2, Lucas faz 1, e Marcos fala 1. Mas são 2 pessoas que já se dispõem ali. Aquele povo recebe Jesus e não aceita isso. Por quê? Porque eles são pagãos. Mas ali eles deveriam fazer o quê? 2 vidas foram libertas. Mas eles estavam preocupados com o quê? Primeiro que essa cultura grega e judaica já eram porcos. Porque os espíritos imundos que estavam naqueles 2 meninos foram levados através da libertação para os porcos. Eles mesmos pedem, os espíritos imundos pedem, Senhor, nos lança a manada de porcos. E eles se precipitam. Pensa um pouco. Acabou o comércio dos caras. A matéria-prima daqueles que cuidavam dos porcos se precipitaram. Falou, esse cara aí não é bom. Esse Jesus aí veio com essa mensagem, mas ele não é bom. Ele veio estragar o nosso negócio. É igual o Paulo, está lá pregando, e aí se converte a menina que ajudava os magos, lá em Atos, capítulo 6, 31, se eu não me engano. Enfim, estragou o comércio dele, mas na verdade 2 almas foram libertas. Eles estavam preocupados com o quê? Com o comércio. Jesus levou salvação a 2 pessoas. 2 pessoas foram salvas, libertas, curadas pelo poder de Deus, e eles expulsaram Jesus por quê? Por causa do comércio, pensando em outras coisas. Então esse é o contexto do que se insere esse quadro. 2 querem seguir, mas de qualquer jeito. 2 são salvas, mas não são entendidas por Jesus. E aí Jesus, calma que agora vai começar. Pega esses 2 pontos. Quando nós começamos a pregar esse texto, ou melhor dizendo, quando eu comecei a estudar, a gente já entende que o mar da Galileia não é um mar, é um lago de água doce. Então nós temos que entender também parte do contexto físico, por que a tempestade se formou ali. E era comum se formar ali. O mar da Galileia, na verdade, é um lago lá de Genezaré e mar de Tiberíades. Mas na verdade é um lago. Ele tem 21 quilômetros de extensão e 13 de largura. Jesus passa pela geografia bíblica, então nos 21 aqui, ele passa mais ou menos aqui, ó, no canto do lago, não no meio. No meio seria 13 quilômetros, aqui daria uns 7 quilômetros, porque ele faz isso. E aí já está as Decápolis, as 10 cidades, né, de pagãs, que hoje está a Síria, está Irã, está um monte de
de cidades ali. Enfim, foi um dia cansativo para Jesus. Se você volta 2 páginas, ou 1 página, você vai ver que Jesus está ensinando as parábolas, ensinando. Vou dizer para vocês, eu vou acabar de pregar aqui, por volta de 50 a 1 hora de minutos, eu vou ficar exausto, cansado. Eu chego em casa, eu tomo um banho, como e já quero dormir, porque a gente fica aqui tenso. Imagina Jesus o dia inteiro ensinando e curando as pessoas. Começa a viajar aí. Jesus o dia inteiro ensinando e curando as pessoas. Então é um dia muito trabalhoso, né? Em que Jesus diz assim no começo do texto: passaremos para o outro lado. Esse lago da travessia, ele é abaixo do nível do mar, mais ou menos 200 metros. E é muita coisa isso. 200 metros abaixo do nível do mar. Então tem o nível do mar, tem planície e relevo. Quem já estudou isso na escola? Planície, relevo. O que é relevo aqui? Em São Paulo? São Paulo. Baixada de Santos, Santista. O que é? Planície. Entenderam? Relevo. Então, onde que ficava esse mar? Ele ficava na planície, ele ficava abaixo do nível do mar. E a formação que tinha do lado, tanto da Galileia como de Gadara, são formações rochosas. A experiência física que você já fez na escola e talvez não lembre. Colocava uma água, um barquinho e um ventilador aqui, ó. O barquinho vai para onde? Para lá. Sem barquinho, cria-se uma onda, não cria-se? E se o vento bater numa fenda? Você já viu aquele zumbido do vento? Você está restringindo a passagem do vento, ele fica mais veloz. E aí, quando ele bate na água, o que ele faz? A onda nada mais é que vento. Concorda? Se não tem vento, não tem onda. Certo? Os surfistas conhecem bem isso. O vento noroeste, o vento nordeste, eles conhecem esse vento. Hoje vai tem até os nomes das ondas, para quem já surfou. É isso mesmo. Eu nunca surfei, eu só estudei. Mesmo porque se eu subisse em cima, quebrava a plancha. Mas era algo comum. Já era uma coisa que os discípulos já conheciam. Porque eles eram especialistas em quê? Pescar. Estão entendendo o mistério? Eles sabiam que se batesse um vento, a onda ia o quê? Levantar. E eles iam, com a destreza deles, eles iam sair para um lado ou para o outro. Mas existe um detalhe aqui. Se os discípulos ficaram com medo, e é coisa do ser humano, é porque a coisa estava feia. É quando você é especialista em algo e a coisa foge do seu controle. Andar de moto. Eu não ando. Mas quem anda tem o domínio da máquina. Mas tem hora que por uma tempestade, um vento contrário, você perde o controle. E é lançado fora daquilo que você tem domínio. É ou não é, Júnior? É ou não é? Você é um exímio, você dirige muito. Mas, por um vento de um motoqueiro, você é fechado e cai num precipício. Você é piloto. O Ayrton Senna, para mim, um dos maiores pilotos, porque o cara dirigia na chuva, no sol, na neve. Mas é máquina, perdeu o controle, perdeu a vida.
Esses discípulos aqui, eles estão vendo o mar revolto, contrário, mas é diferente. Você sabe por quê? Agora entra alguma das explicações que eu pus. Essa tempestade que veio, existia, do outro lado da margem, existia um propósito de duas vidas. Satanás, eu conjecturando o texto, não está contente quando nós estamos cumprindo o propósito de Deus. E aí, ele também tem sobre este mundo, não controle, mas ele pode articular ele. Jó. Só não toca na vida dele. Mas fez sambar Jó. Matou filho, tirou boi, tirou riqueza. Quem foi que fez isso? Satanás. Aqui é a mesma coisa. Jesus sabia? Sabia. Ele tinha um propósito. De ir para o outro lado, porque ele sabia que tinha duas pessoas que iam ser salvas. Ele sabia. Esse é o propósito de Jesus. Mas Satanás, não contente, começa a mexer no vento. Para impedir que ele chegasse. E o detalhe é que Jesus está como? No barco. Dormindo. Imagina o seguinte. Vou colocar o pastor aqui. O pastor é o pastor presidente. Então, ele tem privilégios, por exemplo, de subir aqui e não ser interferido por coisas corriqueiras. Então, ele só vai pregar nesse dia de domingo. Ele não vai ajustar o som, ele não vai olhar se está tudo certo, se já passaram o som, se ligaram. Ele faz isso, mas não é isso que ele devia fazer. Mas até o pastor aqui é repreendido, tá vendo? Focado. Aí o pastor está muito cansado e ele vai pregar à noite. O que a esposa dele faz? Vai deixar ele dormir para recuperar, não vai? Porque foi um dia, meio-dia muito difícil, né? Aí a irmã liga para bater papo. Você vai acordar ele? Não. Vai deixar o pastor se recuperar para a noite. Os discípulos não entenderam assim. O medo era tão grande. O mestre dormindo. E é legal que esse quadro que é pintado mostra um Jesus humano. Um Jesus que se cansou. Ele põe um travesseiro e dorme. Ele dorme. E está pegando onda para tudo quanto é lado. Vento para tudo quanto é lado. O barco balança. E os discípulos talvez... E Jesus como está? Ó, sonequinha de... Ele está vendo os carneirinhos, as ovelhinhas assim, ó. Jesus. No sono dele. Mas eles vão lá e ó... Jesus, o senhor não vai fazer nada? Nós estamos morrendo aqui. Um cara que é especialista em água. Provavelmente se ele caísse na água, o que ia acontecer? Ele ia nadar, porque ele sabia. Ou não? Mas eles vão lá e acordam Jesus. Por isso que Jesus pergunta a eles: homens, por que vocês estão com medo? Aqui, ó. Por que vocês estão com tanto medo? Quer responder? Se eu estou aonde? Já se resume a pregação, né? Por que você está com medo se eu estou aonde? No barco. O barco simboliza a nossa vida. O barco simboliza a nossa vida. E por que você está com tanto medo? É porque você não entende o propósito de Deus. Você não tem discernimento espiritual para saber que aquela tempestade não é uma tempestade comum. Você tem que ter esse discernimento de onde veio o vento.
Da onde veio? Para isso eu tenho que ter uma intimidade com Deus, o discernimento espiritual para saber que essa doença não é para a morte. A minha, a do Wagner, não foi para a morte, porque nós estamos aqui, né? Ou isso é um sonho? Eu lembro, mas fiel, louvado seja Deus. Eu estou pregando isso porque eu vivi. Quando eu entrei na primeira cirurgia, eu falei, Deus, amor, não vamos murmurar. Foi ou não foi, amor? Não vamos reclamar. Deus tem um propósito. Eu não sei qual que é, mas é grande. E aí passamos a prova dando glória a Deus, e vinha mais notícia ruim, e a gente, glória a Deus, chegou ao ponto da minha esposa achar, ele vai morrer. Ontem eu estava vendo umas fotos do hospital, eu estava ruim, estava mal, carinha de doente, mas firme, sabendo que aquela passagem Deus estava comigo, Ele estava no barco, comigo. Eu tinha plena certeza, aleluia. Chorei várias vezes, de dor, várias vezes, noites. Eu acordava ela dormindo do meu lado, eu chorando. Ai Deus, que dor é essa? Que dor abdominal, do intestino, é uma dor que você não consegue controlar. A dor do braço, você trava aqui o sangue, talvez pare, sei lá. Mas era uma coisa surreal, assim, para mim. Mas eu lembrava, Deus está aqui. E vamos embora. Quando os discípulos são questionados, Jesus está fazendo eles lembrarem que Ele já tinha curado o filho, Ele já tinha se manifestado um milagre sobre a morte. Quando Ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Ele ressuscita, é antes isso. Ele se manifesta sobre a enfermidade, curando vários enfermos, e o mais simples que a gente possa entender, que é a febre da sogra de Pedro. Por isso que eu falei de sogra, para você entender. Mas agora eu vou fazer um negócio para vocês dar risada, só para descontrair que tem gente dormindo. Presta atenção aí, Por que Pedro incomodava Jesus? Se você responder, tem um almoço. Por que Pedro incomodava Jesus? Porque ele curou a sogra. Você me cura a sogra, meu. Você é uma pedra, literalmente, no seu sapato, Jesus. Brincadeira. Glória a Deus. Não me leve a mal, só para descontrair e fazer o povo acordar aqui. Glória a Deus. Mas os discípulos não estavam percebendo que a fé deles não estava condizendo com a pessoa que eles andavam. Aqueles que queriam andar com Jesus, queriam andar de qualquer jeito. E aqueles que estavam no barco, Jesus sabia que Ele tinha escolhido e estavam dispostos a andar. Mas a fé deles estava em outro lugar. Então Jesus está mostrando, vocês estão entendendo? Vocês não têm discernimento espiritual, que Satanás está tentando impedir a gente de chegar ao local, ao propósito que nós temos. Esse mar contrário, esse vento contrário, você sabe que acontece toda vez. Aconteceu com Pedro depois, quando ele vê Jesus que está orando no monte, e eles vão aí, Jesus manda ele andar sobre as águas. Pedro anda, quando ele tira o foco de Jesus e olha para o vento, o que acontece? Ele afunda. Não é? Até ali, ele foi ensinado aqui, e depois ele não pega o mistério, ele pega o mistério por partes. Nós temos que entender, igreja, que Deus sempre tem um propósito, e sempre vai ser para o reino de Deus, sempre para a salvação de almas, sempre para a cura, transformação, batismo, sempre tem um propósito. Fique ligado nisso.
O Espírito Santo sempre vai te orientar a tomar a direção certa. Mas para isso você vai ter que ter o quê? Uma das coisas que você tem que pedir a Deus: sabedoria. Segunda, discernimento espiritual, para saber o que é isso que está acontecendo. E Deus te mostra. Calma. O que você cantou? Sossegai. Fica calmo. Eu estou vendo Jesus acalmando a tempestade, assim, ó. Presta atenção na cena. Jesus levanta do barco, com aquela cara de sono, cansado. O que está acontecendo? Esse vento? Fiz assim, ó. Cala. Está no texto. Cala-te. Aí começa a conversar com eles. Eu queria que o texto falasse, ó, vou voltar a dormir, vocês continuam. Eu queria que acontecesse isso. Porque ele levanta assim, eu coloco algo na mão de vocês, para vocês controlarem, só atravessar, eu quero só descansar, e vocês me acordam. Vocês têm pouca fé. Do medo eles passam para o temor. No texto diz, o 27. Porque quando no 27 eles ficam perplexos, ele fala, eu estou vendo a cena dos discípulos, boquiabertos, e assim, ó, como que é isso aí? O cara só dá um estalo de dedo, o vento para, se acalma. Como que eu sei que não é de Deus e é ação maligna? Olha o discernimento espiritual. Jesus repreende o vento. Você acha que se fosse de Deus ele ia falar, vou repreender a mim mesmo? Não. Então ele repreende isso. Está vindo contra eles. Jesus repreende o vento. Num dos textos fala que ele repreende o vento e manda se calar, para se acalmar. E vem em seguida o quê? A bonança. Vem a calmaria. Preste atenção na aplicação para a sua vida. Deus está no barco da situação. A uma ordem dele, tudo cessa. Mas para isso, ele quer ver a sua fé em ação naqueles propósitos. Quer ver? Foi bem falado aqui. O povo de Gadara está aqui, ó, no Embi. Eles não entendem isso. Vai lá e tira o mestre Sala orando por ele, e ele fala, não vou desfilar essa noite. A escola inteira vem aqui e quebra tudo. Por quê? Porque atrapalhou eles de ganhar o carnaval. Porque o mestre Sala vai tomar 0. Sei lá se é mestre Sala que fala. Estão entendendo? As pessoas de lá não entendem isso. Mas nós temos que cumprir um propósito espiritual, que é salvar as pessoas. Aliás, direcionar elas à salvação. E isso que era o propósito desse quadro que é pintado. Por isso que eu falei antes, 2 pessoas querem servir de qualquer jeito e 2 para ser salvas. E os discípulos não entenderam. Discernimento espiritual, não, vamos lá, Jesus. Esse povo aí, eles são incrédulos, eles são pagãos, eles são de uma cultura grega, eles fazem um monte de coisa que nós vamos pregar para eles lá e vamos salvar a cidade. Os discípulos iam falar isso. E outra, essa tempestade que se levantou aqui, nós vamos repreender em nome do Senhor, e nada vai acontecer, pode ficar dormindo aí. Mas eles fizeram isso sem discernimento. Eu e você somos esses discípulos. Infelizmente, a gente não entende, a gente quer enterrar os nossos mortos, para talvez se sobrar alguma coisa. A gente não quer servir da mesma forma que Jesus quer que nós servimos.
Jesus quer que você sirva a Ele de uma forma que Ele aceite, não do seu jeito. Só vindo na igreja de domingo. Ah não, mas eu venho de domingo, terça, quinta e todos os eventos. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada, está cumprindo uma agenda da igreja. Se você não vier com o propósito de Deus no coração, verdadeiramente, porque não você se torna um religioso. As outras igrejas vou à missa. Vai, entra, sai fumando, sai bebendo, sai batendo na esposa. Não é dessa forma que Jesus quer que você sirva, não. E se você vem aqui no culto e faz as mesmas coisas, não é dessa forma que Jesus quer, não. Jesus quer que você entenda a palavra dele, aplique e viva uma vida de piedade, uma vida de devocionais a Ele, adorando em todo o tempo. É isso que Jesus quer. Para aqueles dois lá, com certeza eles não foram. Sabe por quê? Não foi só o barco dos discípulos com Jesus, tinha mais barcos indo com Ele. Pega o texto aí. Esses dois provavelmente irão subir em outros barcos para seguir a Jesus. Porque quando nós vemos no texto, a multidão era curada, verso 16. Chegou à tarde, era uma parte do dia à tarde. E o mar revolto é à noite. Então vamos dizer 5:30, 6 horas, aí caiu a noite para ficar mais bonito o teatro. À noite, né? Deus sabe de tudo. Vamos ver se esses camaradas aí são bons mesmo para servir. Talvez os outros barcos voltaram. Não diz o texto, mas talvez voltaram. Não vamos nisso aí não. Nós vamos afundar também. Está entendendo? Tem pessoas que caminham com a gente, que voltam atrás. Não querem pagar o preço, querem resolver os seus problemas. Infelizmente, se você se deparar com um desses, mostre esse texto para ele. Jesus quer você verdadeiramente um discípulo que vai cumprir o propósito. Não venha só para resolver os seus problemas. Eu confesso que quando eu vim para o Evangelho, eu vim para resolver um monte de problema meu. É verdade isso. Financeiro, familiar, uma série de coisas. Porque eles falaram que Jesus resolvia. Resolveu. Mas não da minha maneira, da maneira de Jesus. E hoje eu estou aqui. Glória a Deus. Deixa eu fazer um breve testemunho com relação ao carnaval. Provavelmente você já pulou carnaval, já fez a bagunça. Tem uns que nunca fizeram, graças a Deus. Mas eu já fiz. No ano que eu me converti, 2001, eu pulei 2 carnavais. Você vai entender por quê. Um em Porto Seguro, um ano. Fiquei 8 dias. Emagreci 10 quilos. 10 quilos, eu tenho a foto. 10 quilos, eu cheguei 10 quilos, já era magro. Saiu um palito. Direto, noite, bebendo. Enfim, uma série de coisas. No outro ano eu falei, vou subir a régua. Eu vou para Salvador. Porque Salvador, trio elétrico, eu já tinha ido 2 vezes para trás. Mas Salvador é o carnaval. No Brasil é o carnaval. O povo do mundo acha que o carnaval não é Rio de Janeiro, nem é São Paulo. Em Salvador. E eu fui. Mas como eu sou meio xarope, eu já fui no melhor trio, o maior trio, o melhor cantor, enfim. Fui. Passei lá, acho que 5 dias. Olha o detalhe. Quando eu voltei, já até contei isso para alguns. Quando eu voltei endemoniado. Eu estava com pessoas dentro do carro, o espírito imundo me pegava, eu falava um monte, brigava com um amigo, com quem estava no carro,
inconsciente. Por isso que quando uma pessoa está endemoniada, ela está inconsciente. Eu tive essa experiência. Depois que eu voltei do Carnaval da Bahia. Pode processar, pode fazer o que quiser. É do diabo. Pode morar em São... mas é a minha terra. Se converta, porque tem crente lá. Quando eu voltava do transe aí, as pessoas falavam, não, mas por que você está falando isso para mim? Por que você está brigando comigo? Eu? Como eu? Não. Estou dirigindo aqui. Estou indo embora. Não, mas aí pessoas estavam chorando, outras queriam sair do carro. Vários episódios assim, vários. Aí Deus pôs na minha memória para contar para vocês hoje. Que o carnaval é de Satanás. Satanás tira férias aonde? Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro. E todos os pontos de carnavais que a Globo promove. Satanás tira férias aqui. Ele vem passar férias aqui. E é assim, ó. Filhos do carnaval, gente morrendo, overdose, bebida, briga. É coisa boa? É coisa boa? Você vê isso numa marcha para Jesus? Que é uma manifestação, assim, vamos dizer, paralela. Mas você vê isso, você vê sujeira quando acaba a marcha para Jesus. Lá em Salvador, parece um esgoto a céu aberto. Eu falo porque eu vi. A puberdade, a vergonha não existe lá. Não tem vergonha lá. Há 25 anos atrás, com todo o respeito, as coisas eram feitas assim, ó, normalmente. Imagine hoje como está. Com essa livre expressão de eu posso ser o que eu quiser, eu posso pegar quem eu quiser. Só um paralelo aí para você saber que nós temos que orar por essa festa carnal. Na verdade, é a festa da carne. O crente faz o espírito Val. Val quer dizer festa. É festa do espírito. Para que pessoas lá conheçam a verdade. Você não precisa ir até lá. Vai criar polêmica. Se você for lá dentro, não vai dar, não é, eu oriento, não vá. Mas você tem um papel fundamental de quê? Orar. Orar. Você vai assistir na televisão? Não assista. Não assista. Você está se contaminando, sua mente está sendo influenciada. Não assista o carnaval na televisão. É bonito, as cores. O pessoal alegre, não está alegre. O pessoal está triste ali, é momentâneo. A pessoa paga uma fantasia de 3 mil reais, não tem nem condições de pagar essa fantasia. Chega para 30 minutos, essa alegria momentânea acabar, aquela fantasia jogada. Você pode ir aí ver, ela vai ficar largada aí no meio da rua. Sendo que o filho, a esposa, passando necessidade. É certo isso? Pelo amor de Deus, me desculpa. Foco naquele que tem um propósito de vidas. Esse momento é o momento da igreja se levantar com oração, interceder por aquelas almas, principalmente para aqueles que organizam. A gente tem que intensificar, porque é depravante ver, não sei nem se eu falei certo, mas você tem, eu imagino Jesus tá passando mal de ver essas coisas. O Velho Testamento diz que o povo de Deus, e aí engloba tudo, por falta de conhecimento são destruídos. Nós e os que não conhecem vão ser destruídos. Você não é exclusivo. Vai um povo considerável morar no céu. Você não pode ir sozinho. Apesar da salvação ser única, mas você tem que levar pelo menos um. Olha como importa atravessar um mar, uma tempestade, para 2 pessoas, independente que eles iam expulsar,
mas ele foi lá ser apedrejado, expulso, porque tinha 2 almas ali. Você já pensou, quando você vai na sua parentela, quando você vai no seu trabalho, que tem uma pessoa ali, você não sabe, mas se você pregar o evangelho, ela se levanta e fala: eu aceito a Jesus. Você sabia disso? Eu sou prova disso. Falei aqui na última pregação, as minhas funcionárias não estavam, eram, mas não estavam, se plumaram, ganharam o patrão. Pense nisso, reflita nisso. Sabe por quê? Porque você vai fazer o que a gente começou, você vai fazer a escolha. Você vai ter medo ou fé? Fé para enfrentar as dificuldades, tempestades, com propósito que Deus colocou, ou você vai recuar e vai ter medo? A escolha é sua. Você vai sair daqui com essa dúvida, ou já com a certeza de que eu vou alavancar a minha fé em Cristo Jesus. Vou sair daqui diferente. Nada vai me impedir de falar da palavra de Deus, mesmo que eu perca para ganhar, porque o evangelho é: nós perdemos nossas coisas para ganhar o reino de Deus. Tenha isso em mente. Nem que eu perca algo para ganhar para Jesus, eu vou pôr minha fé plumada em Deus. Saia com esse pensamento. Amém? Glória a Deus. Então dá um glória a Deus aí, um aleluia. Desculpa aí a brincadeira de sogra. Depois pastor, porque fica só a brincadeira, né? Na verdade a gente não quer colocar só a brincadeira, é só para descontrair, mas na verdade é ver se você realmente entendeu a mensagem. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A pergunta volta: você tem tempestades? Fala assim: sim, tenho. Pode levantar a mão ou dizer no seu coração: tenho. Saiba de uma coisa: aquele que levantou a tempestade, aquele que criou o mar, aquele que colocou a chuva, as estrelas, as pessoas, está do seu lado. Está do seu lado. Não importa a distância. Se você tem um parente aqui no sul, no norte, no leste, no oeste, não importa. Ele alcança. Vagnão, seu irmão, ia se matar. Vagnão ligou para o irmão dele, um homem renomado, hein? Uma ligação, entendeu o propósito. O irmão dele é pastor hoje, de uma grande igreja. Entendeu, teve discernimento espiritual. Glória a Deus, eu lembrei agora. Ele está no meio de nós. Ele é o Santo de Israel. É o que cura, é o que renova, é o que ressuscita, é o que vai nos levar para morar com Ele. Creia nisso. Creia nisso. Esteja sempre no propósito de Deus. A escolha é sua. Amém? Senhor e meu Deus, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, Senhor. Aqui está a tua igreja, Senhor, com a mente e o coração aberto. Que esta pregação não pare por aqui, Senhor, e que o Espírito Santo de Deus continue a pregar aos nossos corações, fazendo-nos lembrar, Senhor, de cada detalhe, Senhor, que foi ministrado, Senhor. Que essa porção possa ir até a próxima pregação, Senhor, e nos renova, nos ajuda, Senhor, a cumprir os teus propósitos, em nome de Jesus. Amém.